E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica com Alia Sophie. Leremos Provérbios, o capítulo respectivo ao dia, 14. Provérbios 14, nós temos 35 versículos e diz o versículo 1 em diante. Antes o principal, Senhor Deus, obrigado pelo teu amor, favor e poder. Fica conosco, ó Pai, no restante desse dia, o dia vindouro, com tudo neles há. Te amamos e agradecemos ao Senhor, pois só o Senhor é digno de adoração. Amém, amém e amém. Bem, diz do versículo 1 em diante. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Está na boca do insensato a vara para sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desemboca em mentiras. O escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisará lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira faz loucuras, e homem de maus desígnios é o odiado. Os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos junto às portas do justo. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Repetindo do 19 em diante. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos junto às portas do justo. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza ao seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levanta a penúria. Aos sábios a riqueza é coroa, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desemboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. O longâmino é grande em entendimento, mas o de ânimo é precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a esse honra o que se compadece do necessitado. 31º, novamente. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. 35º e último versículo, capítulo 14, Provérbios nos diz: o servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor.
Pois bem, por meio desses 35 versículos, continuamos naquela circunstância de analisar a diferença do justo para o injusto, do prudente para o imprudente, do sensato para o insensato. Iniciado como subtítulo, por exemplo, do capítulo 10. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba, inicia-se o capítulo. Interessante a gente observar que se aplica para a mulher e para qualquer circunstância. O sábio edifica, o insensato destrói. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Aqui está talvez um dos ensinos mais repetidos dentro desse manual de vida, que é a Bíblia, e nesse mapa extraordinário que é Provérbios. Principalmente para aqueles que atentam para resultado, sucesso e efetiva prosperidade. Riqueza, sabedoria, aquilo que tem verdadeiramente valor, muito mais do que apenas pecúnio. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Se alguma coisa na minha ou na sua vida mudar, de repente, observe o que antes foi dito, sobretudo no momento de cólera, e aí você vai identificar que quando foi dito tudo estava bem. De lá para cá, se melhorou ou se piorou. A palavra do Senhor ela é clara quando ela nos indica a importância daquilo que sai da nossa boca. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, ou seja, aquilo que sai da sua boca vai lhe servir de vara, mas os lábios do prudente o preservarão. Não havendo bois, é o complemento, não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi a abundância de colheita. Quer fartura? Vai ter trabalho. Tal qual aquele que quer encher as suas despensas. Vai dar trabalho adquirir, vai dar trabalho colocar em casa, organizar. E mais difícil do que obter é manter. Manter, tal qual José, os celeiros cheios com sabedoria, é não permitir que nada se estrague e tenha bom uso. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisará lábios de conhecimento. Como é triste quando você quer compartilhar e não tem aquele como escolhido, o motivo em si mesmado de dar importância ao que viria através da sua voz. Como rechaçar, como denegrir algo que você não sabe o que surgiu, como rejeitar algo que você não sabe nem o que é. Difícil é. O conselho está aqui. O escarnecedor procura sabedoria e não encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisará lábios de conhecimento, não compartilhará, nem que você queira. Verdade, meu amor. Exatamente. Isso me lembra o capítulo 14, versículo 8. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estutícia dos insensatos é enganadora. Sabe? Qualquer coisa que você se envolva e tenha dado certo, isso é um caminho a se conhecer com maior profundidade. Qualquer coisa que eu e você tenha se envolvido e que deu errado, esse é um caminho a se conhecer. Porque se conhecemos uma trilha ao andar num ambiente de roça que é cheio de enrosco, que tem animais que coloquem a gente em risco, ao conhecer esse caminho com profundidade, já temos o escape necessário para evitá-lo. E se no mesmo exemplo, ao andar por ali,
localizamos um caminho, por mais largo ou estreito que seja, que demonstre a sua segurança e a simpatia no procedimento de fazer-nos chegar no lugar, nosso alvo, esse é um conhecimento que deve ser mantido para se repetir mais e mais. Portanto, a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Se eu estou fazendo alguma coisa e o resultado está diferente daquilo que eu busco, procure entender o seu próprio caminho. No mundo de mentores, no mundo de pessoas que nos inspiram, é importante a gente observar que cada qual tem o seu próprio caminho. Inspirar-se não é ter as mesmas condições, estar no mesmo momento, ou ter a condição de executar no time frame certo. Estejamos então atentos. O coração conhece a sua própria amargura e da sua alegria não participa o estranho. E da sua alegria não participará o estranho. O coração conhece a sua própria amargura e da sua alegria não participará o estranho. Minha mãe dizia, fundamentado no conhecimento que veio a palavra, através da palavra do Senhor, que o coração é terreno que dificilmente se conhece. E por isso a palavra do Senhor nos manda diversas vezes, se tiver que guardar alguma coisa, guarde o seu coração. E guardar o coração é primordial para não pecar contra ti, Senhor. Obrigado pelos seus ensinos. O coração conhece a sua própria amargura e da sua alegria não participará o estranho. Aqui é um ensino de que a gente tem que ter força e foco suficiente para se proteger de tal maneira que a sua alegria não dê participação ao estranho. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Aí, a tua casa está evoluindo, está crescendo, está próspera? Que bom, é sinal que você está sendo justo. Dificuldades surgiram, insetos surgiram, algo parece cheirar mal ou precisar de estar ainda mais limpo. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Sabe? Pergunte para aquele que faz alguma ilicitude se esse caminho é o correto e ele vai te dar milhões de argumentos. Eu digo isso porque, sendo da seara do direito, tive a oportunidade de passar por condição de entrevistador de aqueles que praticaram delitos. Cada um deles tem mais do que 5, 10, por vezes 15 justificativas. E fizeram com que, infelizmente, eles adentrassem nesse mundo difícil. De sair também, principalmente. Sabe? Tal qual o mundo dos vícios, que às vezes é apenas uma curiosidade, ou um amigo que sugere. Você não é homem não, rapaz? Não é capaz de provar isso não? Não, não gosto não. Mas como não gosta se tu não provasse ainda? Tem assuntos que você prova, descobre, como por exemplo o jiló é amargo, eu não gostei. E há outras circunstâncias tóxicas que, se provada uma vez, talvez você lute o resto da vida para sair. Quiçá se conseguirá. O infiel de coração aos seus próprios caminhos, dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. O coração, de novo aqui, como diz o ditado, como dizia meu pai, em voga. O infiel de coração aos seus próprios caminhos, o infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta. Você vai tecendo um erro, um erro trazendo outro, e um outro, o outro e o outro, você vai se envolvendo naquilo e vira uma bola de neve difícil. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. Falando ainda do insensato. Já percebeu que uma mentira puxa outra, e puxa outra, e puxa outra? O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos.
Quanto mais simples for a pessoa, qualquer coisa que você falar, ela acredita. O contrário do simples aqui é ser prudente. Mas os prudentes se coroam de conhecimento. Me lembra um pastor que foi de nossa igreja, que ele dizia o seguinte: se eu estiver pregando, se até mesmo eu estiver pregando aqui, só digam amém se vocês verem sentido na palavra de Deus daquilo que saiu da minha boca. Amém é quem concorda. Portanto, o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Aquilo que fala essa boca corresponde efetivamente ao que está apresentando o seu caminhar? O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. O sábio vive tentando evitar contenda, porque ele sabe que uma contenda que surge vira uma rixa pode dar até em morte. Mas o insensato encoleriza-se, fica problemático, agressivo por qualquer motivo. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira, se faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Os simples herdam a estutícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos junto às portas do justo. Já percebeu quão difícil é a vida daquele que é justo? Por quê? Porque o mal vai sempre se levantar tentando tirar a paz que excede a todo entendimento e arrancá-lo do time do bem para jogar no time do mal. O mal não vai atacar aqueles que pertencem ao seu time, e muito menos quem está em cima do muro. Quem está em cima do muro já não pertence ao bem. Já se perdeu. Só ainda não escorregou para o lado dele. Em todo trabalho aproveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Da boca para fora não tem sentido nenhum. Só quando o que sai pela boca está lá no coração e vem com ações. Aos sábios a riqueza é coroa, mas a estutícia dos insensatos não passa de estutícia. Ver um insensato, um ímpio prosperando, ele é como a palha. Aquela riqueza vai ser transformada, levada para quem é justo, na forma de herança, ou vai virar pó. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Como é bom quando os nossos pais conhecem e vivem a presença salvífica do Senhor. Se é bom para esta pessoa, imagine para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Exatamente, meu amor. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Quantos laços dos passarinheiros nós evitamos por nos conduzir como recomenda ao Senhor. O longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Conhece alguém muito reativo? Ou se essa pessoa soubesse o quanto traz maior quantidade de qualidade de vida e mais anos, inclusive, de vida, aquele que é grande em entendimento. Entender a vida. Eu tinha um tio que já partiu, que dizia o seguinte: a maior peça que a vida prega é a sabedoria ser coisa dos velhos. Porque quando você adquire a sabedoria, já não tem como fazer muito tempo uso dela, dizia esse meu tio. Enfim, bom é aquele que acessa a sabedoria no bom
tempo, no tenro tempo do Senhor, no momento oportuno. É maravilhoso. O quanto antes, vivam a sabedoria e repassem a seus filhos. O longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Se foi precipitado, deu ruim, tenho certeza, em tudo na vida. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Até a ciência hoje comprova isso. Boa parte das doenças autoimunes e das outras circunstâncias todas, há quem diga que a razão de todos os males das doenças vem justamente disso. Da falta de ânimo sereno. Quando falta paz, todo o resto desmonta, desmonora. Não há castelo que não sucumba. Inexiste quando há ausência de paz. A consequência é desastrosa. É só observar. Quando tudo está bem, como as coisas andam, e quando acontece algo, o que ocorre em seguida desanda tudo que estava bem. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Cuidado quando resolver atacar, porque se for um filho de Deus, qual é o pai que não defende o filho? Sendo humano, imagine aquele que tudo pode, tudo vê e tudo conhece. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Nem a morte segura aquele que é justo, porque para quem é do eterno, a morte é só um instrumento de passagem para a vida definitiva. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. Viu alguém que fala pelos cotovelos de um modo agressivo? Quantas vezes a gente está em casa e escuta circunstâncias, ou andando pelas ruas a gente se depara com alguém que você nota que está visivelmente desequilibrado e ele gesticula, ele argumenta, ele aos gritos tenta impor a sua vontade, como se pela força ou pelo grito fizesse alguma diferença no que está certo ou que está errado. Quem está certo se mantém calmo diante das circunstâncias. E ser calmo não significa falar baixo. Às vezes ser calmo é não fazer aquilo que se tem vontade do velho homem executar. Por fim, a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Opróbrio, tristeza, desonra e tantas outras circunstâncias ruins vem do quê? Vem do pecado. Meus irmãos, meus amigos, ilustres desconhecidos, cuidado com o que você faz, cuidado com o que você diz, para que o Deus que é responsável por todas as bênçãos que nos chega, que chega a você, não se entristeça de você e leve essa bênção para quem mereça, sobretudo quem fale menos contra as circunstâncias que foram garantidas pelo seu amor, favor e poder. O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Por fim, que Deus a todos abençoe e proteja, é o que desejamos para as nossas existências, vidas, saúde, sustento, desenvolvimento, sabedoria, prosperidade e riqueza. É o que desejo para a minha vida, para a vida dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa vizinhança, respectiva parentela, nossa família cristã. E todos aqueles que o Senhor tiver nos dado a oportunidade de ter contato de um modo direto ou indireto. Lembro a cada um de nós a necessidade de orar uns pelos outros. Eu digo necessidade. O que a palavra do Senhor diz? Orar sem cessar. E em tudo dar graças. Em tudo. Costumamos agradecer quando tudo está bem. Agradeça quando nem tudo está bem, porque é uma ótima oportunidade. A dor é uma grande escola. Sucesso. Que Deus a todos abençoe.